vai falar sobre a prece. E de uma forma muito diferente. A gente vai falar sobre a prece através da música. A gente vai manter uma dinâmica aqui bem diferente de sempre explicar para vocês o porquê das músicas e algumas histórias que levaram à composição dessas músicas. E essa música é muito conhecida na nossa casa espírita dentre os jovens. Por quê? Toda vez que a gente fala de prece, principalmente com a galera jovem, tende a ser um pouco receoso, a galera fica querendo se afastar, porque a prece, principalmente a prece espírita, né? Ela é muito rebuscada, a galera fala umas coisas difíceis, meus queridos amigos, benfeitores espirituais. E aí parece que cria uma distância, né? E também tem aquele olhar assim, vamos agora entrar no momento de prece, como se fôssemos espíritos perfeitos. E o jovem não é assim, gente. O jovem literalmente não é assim. O jovem é animado. E aí, quando a gente começou a estudar a prece, lá no Livro dos Espíritos, a gente teve uma ideia. Vamos quebrar paradigmas. Paradigma, um exemplo que serve como modelo, padrão. Vamos fazer o rock da prece. Sim, porque dá para falar com Deus tocando aquele... Entendeu? Vamos mostrar pra galera, jovem principalmente, que a gente pode conversar com Deus da nossa forma, da nossa maneira. E qual jovem que não gosta de música? E qual jovem que não gosta de uma música? Uou! Então eu vou apresentar para vocês o rock da prece, mas a gente não vai ouvir a música agora. Primeiro a gente vai conversar sobre ela. A letra começa assim: recolha em si mesmo. É a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai conversar com alguém. Porque isso que é a prece, uma conversa, né? A gente tem que se recolher. Não precisa ficar num lugar sozinho, sem ninguém. Não é essa a ideia. Dá para fazer prece no meio da multidão. A única questão é que você tem que se recolher dentro de si. Introspectivo, sabe? Recolha em si mesmo. Comece a mentalizar as boas coisas que o mundo tem para te ofertar. Aqui a gente deu uma dica, né? Porque quando a gente vai fazer uma prece, a gente se concentra. E aí, pra gente poder ficar nessa vibe aí de concentração, né? De harmonia, o fato da gente pensar em coisas boas que a gente recebe facilita, né? E aí, então vai perceber o muito que ainda temos que agradecer. Gente. Aí a gente fala da tal famosa palavra gratidão. Porque quando a gente reconhece as coisas boas que a gente tem, a gente percebe o quanto a gente tem que ser agradecido por tudo isso que a gente tem, elevando o pensamento em ato de adoração, estreitando os laços da comunicação. É porque a gente quer falar com a galera top, né? A gente não quer falar com a galera que nem a gente, né? A gente tá fazendo a prece aqui, vamos conversar com a galera, né? Que vai dar uma orientada na nossa vida. Então a gente eleva o pensamento em ato de adoração. Por quê? Vamos conversar sobre o que está lá no Livro dos Espíritos. Espirituosa, dá para falar pra gente a questão do Livro dos Espíritos que fala sobre a prece? Na questão 659 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o caráter geral da prece? E os espíritos começam respondendo: a prece é um ato de adoração. Para por aí, não fala a resposta toda, que a gente vai conversar sobre ela. Aqui a gente está falando de adorar a Deus, né? De agradecer a Deus, de compreender que tudo que está ao nosso redor, a gente tem graças a Deus. E aí a gente vai adorar esse ser supremo, inteligente, que nos deu tudo. Como um amigo maior que quer para mim o que há de melhor. Agora a espirituosa, continua aquela respostinha lá pra gente, vai. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é colocar-se em comunicação com ele. Entenderam? Foi exatamente o que a gente acabou de falar. Pra gente agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá o tempo todo. Em tempos de lamentos e de provação,
Busco fé e força no meu coração e sinceridade, pois mais vale a intenção. Minha gente. Aí tá uma verdade, né? Em tempos de lamento e de provação, são os tempos que a gente lembra de fazer prece, porque ainda tem essa questão, né? Do hábito de fazer prece, de viver em estado de prece. Vamos conversar sobre isso mais pra frente. Mas a gente tende sim a querer conversar com Deus e com os amigos espirituais quando a gente está passando por uma dificuldade, por algum problema, por alguma angústia, alguma tristeza. É natural nosso, é um pouco humano, né? Coisa de espírito imperfeito. A gente conversa com eles em tempos de lamento, de provação, aí a gente busca fé e força no nosso coração, mas para que isso tudo dê certo, a gente precisa ter o primordial para fazer uma prece: sinceridade, porque o que vale na prece é a intenção, é o que está dentro do nosso coração. A gente vê muito no Evangelho, né? Onde está o nosso tesouro é onde está o nosso coração. Então, quando a gente vai conversar com os amigos espirituais, com Jesus, com Deus, não tem uma receita de bolo, uma regrinha para se fazer prece. Qual é a única coisa que é levada em consideração? O que a gente está falando, se está vindo de dentro da gente, se está sendo sincero, legítimo, genuíno nosso, se é aquilo que a gente sente, que a gente pensa, que a gente acha, e se a nossa intenção é de fato levar para alguém algo de bom, pedir algo de bom para a gente também, ou seja, gerar alguma força boa em prol de alguém, em prol de todos nós. Vou pedir para que Deus abençoe a você e a mim. Louvar o universo e o Criador. Agradecer os amigos sempre a nos amparar. Espirituosa, dá para finalizar aquela respostinha bonita pra gente, por favor? Através da prece, podemos propor-nos a 3 coisas: louvar, pedir, agradecer. Minha gente, tá aí, no final das contas, para que serve prece? Louvar, pedir e agradecer. Vamos ao contrário. Agradecer. A gente faz de vez em quando, né? Palavrinhas mágicas e tal, obrigada, muito grato, gratidão, né? A gente até que está se acostumando mais a ser grato com as coisas, a agradecer, a lembrar realmente de reconhecer aquilo que chega até nós. Pedir, a gente pede. Acho que a gente só pede. Acho que a gente nem pensa e pede. Acho que a gente pensa e logo pede. Não é penso e logo existe, é penso e logo peço, né? Mais ou menos assim. Só que tem uma palavra que ela vem antes das 3 na resposta de Kardec, que foi louvar. Quem ajuda a gente a entender de fato que é louvar? Será que a espirituosa permanece aí? Aprovar, confirmar com elogio, um ato praticado por outrem. Bem dizer, enaltecer, exaltar, glorificar. Confiar-se, louvo-me na providência divina. Então, é reconhecer a grandeza de Deus. Como a gente já falou aqui, né? Suprema inteligência, a gente não tem o que fazer a não ser louvar, reconhecer esse grande cara que é Deus. Basicamente, no que consiste a prece: louvar, pedir e agradecer. A gente fala para pedir para que Deus abençoe a você e a mim, porque isso é uma atitude de gente boa, né? Não pede só para si, o egoísmo não tá valendo aqui, a gente tem que pedir para todo mundo. Louvar o universo e seu Criador, né? Reconhecer a grandeza de tudo que Deus fez e faz o tempo inteiro. Agradecer aos amigos sempre a nos amparar. De que amigos a gente está falando? Porque vamos convenhamos que nem todo espírito encarnado é amigo que ampara, né? Então, os amigos que desamparam de vez em quando. A gente está falando dos amigos espirituais, né? Que estão a todo instante nos orientando, nos ajudando. Então, a gente agradece a eles também. Vou pedir para que cultivemos a lei de amor. Louvar a paz que encontramos ao falar com Deus. Agradecer o recurso que nos leva aos céus.
que nos leva aos céus. Que nos leva aos céus. Não. Pedir para que a gente cultive a lei de amor, na verdade, é pedir para que a gente siga o Evangelho de Jesus, né? Viva o Evangelho de Jesus. Tenha realmente dentro da gente essa semente e deixar ela brotar, a semente do amor. É muito importante. Louvar a paz que encontramos ao falar com Deus, porque quando a gente faz uma prece diretamente a Deus, essa paz, essa tranquilidade, essa harmonia, ela vem, gente. Basta que a gente fale com sinceridade. Deus nos ouve. Agradecer o recurso que nos leva aos céus. Que recurso é? Que recurso é? Que recurso é? A prece, cara. A prece nada mais é do que um recurso que a gente tem de comunicação mesmo, para a gente falar com quem a gente quiser, que já desencarnou. Vou falar mais, a gente pode até falar com quem estiver por aqui mesmo, porque na verdade a prece é realmente uma transmissão de pensamento que a gente direciona para alguém. Então é um recurso de comunicação onde a gente fala com sinceridade o que a gente quer. E aí, se a gente estiver louvando, pedindo e agradecendo, a gente está transmitindo uma comunicação em prece. Então vamos falar com os nossos guias particulares, cada um tem um, não se esqueçam disso. Vamos falar com os guias espirituais no geral, que tomam conta das nossas cidades, dos nossos estados, do nosso país, do mundo. Vamos falar com Jesus, porque Ele é nosso guia, modelo e exemplo, sem nunca e jamais esquecer de falar com Deus, que é o Criador maior. Bora pra música?